Vamos falar sobre solidão, ok? O que acha? Solidão nos ajudou a sobreviver, porque agora nos adoece. Especialistas explicam. Essa reportagem está em Saúde, no Estadão, ok? Estudos apontam que a solidão está associada a um risco maior de doenças cardiovasculares, demência, derrame, depressão, ansiedade e morte prematura. Confira dicas para evitá-la. A reportagem de Leon Ferrari, no dia 7/8. Enviado especial ao Rio de Janeiro. A teoria evolutiva da solidão de John Cacioppo está enraizada na observação de que os humanos sobreviveram como espécie não porque temos vantagens físicas como tamanho, força ou velocidade, mas por causa de nossa capacidade de nos conectar em grupos sociais. Nós trocamos ideias, coordenamos objetivos, compartilhamos informações e emoções, escreveu o cirurgião geral dos Estados Unidos, principal autoridade de saúde pública do país, ok? Bom, essa teoria que ganhou ainda mais força após a pandemia do Covid-19, quando houve um boom de estudo na área, define a solidão como uma sinalização, um estímulo para que atendamos a uma necessidade básica, a de nos conectar. Assim, temos uma maior chance de adaptação ao nosso ambiente, definiu o psiquiatra Tiago Antonelli Salgado, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante o Congresso Brain 2024, Cérebro, Comportamento e Emoções, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 26 e 29 de junho. Se pensarmos nos primatas humanos e não humanos com um comportamento de grupo, eles se protegeram contra a ameaça de predação, a escassez de recursos, e assim houve uma seleção natural desses indivíduos com a solidão e a manutenção da solidão ao longo da nossa evolução, explicou. Hoje, porém, segundo especialistas, a solidão é mais prevalente e intensa do que nunca e se configura como um grave problema de saúde pública, ok? Solidão tem sido associada a diversos problemas de saúde, como Alzheimer e doenças cardiovasculares. Em um relatório dos Estados Unidos, publicado em 2023, intitulado "O Epidemic of Loneliness and Isolation", Nossa Epidemia de Solidão e Isolamento, em tradução literal, Murphy destaca que essa condição está associada a um risco maior de doença cardiovascular, demência, derrame, depressão, ansiedade e morte prematura. O impacto de estar socialmente desconectado na mortalidade é semelhante ao causado por fumar até 15 cigarros por dia, escreveu ele. Jair Mari, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, explicou que para Cacioppo, o isolamento pode desajustar o organismo e produzir doenças. Quando há a solidão, todo o sistema de defesa do organismo é ativado como se estivesse encurralado. Por enquanto, as principais evidências não são capazes de cravar uma relação de causa e efeito, ou seja, ainda há incerteza se a solidão leva a essas condições ou o contrário. De qualquer forma, o crescente arcabouço científico tem deixado outros países em alerta. O Japão criou um Ministério da Solidão e no Reino Unido uma secretária foi nomeada para combatê-la, ok? Como identificar o problema? Durante o Congresso, Salgado destacou que estamos falando sobre isolamento social, que significa uma redução na quantidade de interações sociais que uma pessoa pode ter. Ele pode ser objetivo, no sentido clássico, como na pandemia, quando estivemos isolados, ou subjetivo, que é definido como solidão. A pessoa pode estar rodeada por uma multidão e ainda assim se sentir só, destaca. Quanto a esse segundo estado, Mari pensa nele como uma assimetria. É a discrepância entre as relações sociais que você tem e aquelas que você gostaria de ter. Então, existe um sentimento de exclusão social, de não pertencimento. Um ponto-chave que envolve a solidão é exatamente o sofrimento. Afinal, a redução de interações pode ser feita com um objetivo maior, não é? Como autoconhecimento ou necessidade profissional para escrever um livro, por exemplo, sem estar associada a alguma repercussão negativa, nesse caso,
falando de solitude. Se no passado a solidão ajudou a sobreviver, porque hoje ela nos adoece? Para os especialistas, isso tem a ver com a forma como temos respondido a esse estímulo. Salgado avalia que essa expansão da prevalência da solidão tem como ponto de partida a Evolução Industrial, que lançou a Inglaterra como uma grande potência econômica. As potências econômicas exercem também uma forte influência cultural nos outros países, e a Inglaterra é uma sociedade muito individualista. Somada a essa supervalorização da independência, a evolução tecnológica propiciou uma maior capacidade de sobreviver sem que necessariamente estejamos dentro de um grupo específico. Isso faz com que muitas vezes o indivíduo não suporte passar por frustrações, então ele está sempre volátil, sempre líquido, mudando de relação para relação, diz Salgado. Se a gente comparar a solidão com a fome, precisamos ter um alimento que dá uma sustentação para diminuí-la. Atualmente é como se a gente estivesse comendo alguns snacks, lanchinhos, nas redes sociais. A gente diminui a sensação de solidão ao ter uma interação, mas essa interação é muito superficial. O que acontece? Logo estamos com fome novamente, completa. Quando devo me preocupar para entender se o isolamento social ou a solidão são um problema, é preciso avaliar o cenário no qual ocorre, segundo Salgado. Existem vários contextos gerados de solidão, afirma ele. Por exemplo, imagine alguém que se muda para uma cidade onde não conhece ninguém. A solidão será um estímulo para criar novas conexões sociais. Quando a gente se preocupa, se a solidão começa a fugir daquele contexto que a estimulou, a pessoa se muda, tenta fazer conexões e não consegue, ou consegue, e mesmo assim se sente só. Ou seja, enquanto temporária, a solidão pode ser algo positivo, que ajuda a pessoa a se adaptar. A cronificação dela, porém, é um problema. Do ponto de vista individual, o que pode estar acontecendo? Há algumas hipóteses. Uma delas é do psicólogo americano Cassioppo, citado no livro de Murphy. Ele aponta que a pessoa pode viver num estado de hipervigilância, ameaças sociais. Segundo Salgado, é como se capturasse mais informações que mostram que aquela relação social é um risco e ignorar sinais de que pode ser positivo. Elas começam a memorizar mais esses estímulos ruins e muitas vezes passam a ter comportamentos confirmatórios. Nada mais é do que se afastar de pessoas, tratá-las de uma maneira negativa, esperando que se aproximem ou provem que são merecedoras dessa relação. Explica, ok? Então, essa reportagem fala mais sobre os riscos, tá? Se você quiser ver mais, você pode acessar o site do Estadão, essa reportagem do dia 8, né, desta quinta-feira, 8 de agosto, ok? E a solidão é um fenômeno muito claro desse processo de industrialização que cada vez mais avança, né? Cada vez mais avança, e aí tem também a falta de controle, a falta de planejamento, de políticas sociais que possam também atender às demandas dessa sociedade industrializada, moderna, tecnológica. É isso aí. Inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber nossas novidades, e até o nosso próximo vídeo.